E falando em Instituto Ricardo Brenan, que logicamente, foi onde eu, pelo menos, e eu acho que, meu Deus, eu acho que todas as crianças do Brasil, as escolas têm que levar lá. Isso aqui foi uma daquelas imagens que eu via lá. Deixa eu centralizar aqui. Isso aqui é o Palácio Boa Vista. Aí eu mandei fazer um quadro, vocês estão vendo aqui, ó. Mandei fazer um quadro. Mas esse quadro, eu já vou aproveitar e dizer, olha, isso aqui é obra do professor. Olha que interessante, ó. O Brasil que Nassau conheceu. Eu vou abrir aqui. Isso tive muito trabalho para encontrar, não foi fácil, porque hoje em dia a gente só encontra isso aqui em sebos, mas eu depois de comprar, descobri que foi obra do nosso professor, e aqui tem todas aquelas gravuras, né, que a gente conhece de livros. Por exemplo, ó, essa aqui é um mapa de Pernambuco, não é? E aí a gente vê muito isso no Instituto Ricardo Brenan, pelo menos foi o meu primeiro contato, e eu fui gostando da coisa. Vou mostrar outro aqui, são mapas, aí tem mapas de Olinda, mapas de... E a gente vai fazer um trabalho depois aqui, para poder, caramba, a gente, Porto de Galinhas, eu achei, Porto de Galinhas, a gente chega lá em Porto de Galinhas, o cara, não, depois que proibiram o tráfico negreiro, aí chamavam Porto de Galinhas porque eles chamavam para enganar o cara, para dizer que era escravo, era uma galinha que estava chegando. Eu fui olhar aqui e já está aqui Porto de Galinhas, suave. Já em 1548, já assinala aquela região como Rio das Galinhas. Rio das Galinhas. Em 1548, o tráfico escravo nem tinha começado ainda. Pois é, e aí a gente é levado a acreditar às vezes, em conversa assim, lógico, para uma pessoa que não é um pesquisador, foi por causa disso. Não, quando a gente vai ver os documentos, e aí, professor, tem vários assuntos que eu queria conversar com o senhor. Primeiro, o seguinte, olha, quem não comprou esse livro ainda, eu recomendo comprar. Holandeses em Pernambuco. Dá um close aqui, ó. Por favor. Tá vendo? Olha, esse livro, gente, eu já tive a honra de ler, sobre agora, que tem uma segunda edição ampliada. Agora, é muito interessante. Quem gosta do assunto Brasil holandês, como começou o Brasil, o que a gente tem, esse aqui é leitura obrigatória. E é do professor Leonardo. Professor, não foi fácil escrever esse livro, não. É um livro muito minucioso, muita pesquisa, não sabe um pouquinho. A gente está até saindo do assunto original, mas não vou deixar o professor vir aqui e não aproveitar uma oportunidade dessa para falar de um livro tão dedicado, tão valoroso como esse. Nos dê uma ideia de como foi que surgiu essa ideia. Esse livro foi, né, ele se fez necessário depois do Instituto Ricardo Brenan, que era preciso dar um suporte histórico à coleção Brasil Holandês do Instituto Ricardo Brenan. E isso aqui aí é todo um estudo da presença holandesa em Pernambuco, que vai de 1630 a 1654. Sobretudo o período de Maurício de Nassau, que é de 1637 a 1644. É quando o Brasil ganha esse sentido de divulgador de arte, quando Ecaute faz os seus 28 quadros, quando Franz Post começa a pintar a natureza das Américas, porque os quadros de Franz Post são as pinturas das Américas, das três Américas, da Centro-América, América do Sul e a América do Norte. As primeiras imagens surgiram aqui em Pernambuco. E Ricardo Brenan
preocupou-se em fazer a coleção hoje de Franz Post. Ele tem 20 quadros de Franz Post, quando toda a Holanda, nos dias atuais, tem 19. Ele tem 20 quadros. E o Ricardo cria essa coleção de Franz Post com como se chama, a presença de Marco Antônio Maciel em trazer os Ecautes, 28 Ecautes, para Pernambuco, deflagra esse interesse e precisava de um suporte histórico para justificar o porquê da presença da holandesa. E foi um suporte histórico baseado na verdade, baseado, por exemplo, numa interpretação que quase nenhum historiador deu. Por exemplo, que a guerra da insurreição pernambucana nada mais foi do que uma guerra religiosa, quando todos se justificam que as guerras são econômicas. Não, nós tivemos no Brasil uma guerra religiosa. E nós tivemos no Brasil uma guerra religiosa que marcou o nosso ideário de pernambucanidade.